que lá vem spoiler. Chegamos com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão, estou muito bem acompanhado aqui pelo oráculo da sétima arte, Rodrigo Nonato da Cunha. Fala, Cunha. Meu Brasil, tudo bem com vocês? Cara, eu vou dizer pra você que tá tudo tão bem, mas tão bem, que eu tô vendo aqui ele, a enciclopédia do conhecimento humano, Marcudo Zambetta. Fala, Zambetta. Fala, pessoal, tudo bem? Muito bem, meus queridos. Olha, dentro de alguns segundinhos, vamos falar aqui sobre um dos filmes mais aguardados de 2020 e que deve varrer a próxima temporada do Oscar. Estou falando aqui do grandioso, belíssimo e super Oscar bite, Mank. Vamos nessa? Mank? It's Orson Welles. Of course it is. I think it's time we talked. What is it the writer says? Tell the story you know. You cannot capture a man's entire life in 2 hours. All you can hope is to leave the impression in one. Why Hurst? Outside his own blonde Betty Boop, you're always his favorite dinner partner. Are you familiar with the parable of the organ grinder's monkey? É isso aí, minha gente. Olha, o papo hoje é sobre Mank, né, que a Netflix lançou em seu catálogo no dia 4 de dezembro, mantendo aí a tradição de anualmente soltar uma produção Oscar Bite. Produções grandes, né, de diretores super famosos, feitas na medida para serem laureados aí na maior premiação do cinema mundial. Essa tradição começou com Roma, né, de Alfonso Cuarón, em 2018 e seguiu com Irishman, de Martin Scorsese, em 2019. A bola da vez é Mank, que tem David Fincher, lá de Seven, Sete Crimes Capitais, a rede social Clube da Luta e também a série Mindhunter, né, que tá na Netflix, na direção. É bacana a gente dizer aqui que o roteiro original de Mank foi escrito por Jack Fincher, né, o pai de David Fincher, que era um verdadeiro amante da chamada Era de Ouro do cinema americano, mais especificamente as décadas de 20 até a década de 40. E foi logo ali, gente, em 1941, que o mundo teve contato com o Cidadão Kane, o filme de Orson Welles, que é até hoje tido por muitos como o melhor filme de todos os tempos. E Mank, minha gente, acaba sendo quase que um spin-off, digamos assim, desse Cidadão Kane. Nós temos Gary Oldman, lá de Batman, Destino de uma Nação, o espião que sabia demais e tantos outros, no papel do famoso e polêmico roteirista Herman Mankiewicz, Amanda Seyfried, né, de Mamma Mia, Os Miseráveis, Twin Peaks, como a atriz Marion Davies. Nós temos Arliss Howard, lá de Jurassic Park, Nascido para Matar e Moneyball, no papel do todo-poderoso Louis B. Mayer, chefão lá da MGM, e o fantástico Charles Dance, que você vai lembrar aí como Tywin Lannister, de Game of Thrones, no papel de William Randolph Hearst, personagem-chave tanto aqui nesse Mank quanto lá em Cidadão Kane. E olha, gente, antes da gente entrar de cabeça nas impressões aí sobre Mank, vale dar uma passadinha na recepção, né, e repercussão aí de público e crítica, né, Cunha? Cara, Mank é um primor técnico, né? E esse costuma ser um ponto ali que enche os olhos da crítica, é inevitável isso. Então, ainda assim, Mank, ele tá com 7.5 lá no IMDb. Nota que já chegou próximo aí dos 8.5 quando ele saiu, né? Que foi na sexta-feira aí. E tem 3.7 de 5 no Letterboxd e 79 de 100 no Metacritic, né? Onde ele conta aí com a aprovação de 88% da crítica lá no Rotten Tomatoes contra 72% do público. E me parece que a gente tem aí aquela clássica recepção meio mixed feelings, né? A gente já viu aí gente chamando de obra-prima Papa Oscar. A gente viu também outros tantos aí um pouco decepcionados com o filme, né? Será? E vocês, de que lado estão? Eu acho que não tem como falar de Mank sem falar de Cidadão Kane, que eu fui reassistir depois de muitos anos, e é um fenômeno mesmo, né? A narrativa é super sofisticada para a época, e a gente vê no Mank as pessoas expressando essa preocupação, e é um filme profundamente político, né? A gente vê acontecimentos dos anos 1930 e 40, são completamente verdadeiros hoje. E para escrever uma obra dessa, tinha que ter um cara com uma mente extremamente avançada para o tempo dele e bem consciente como os poderes fazem o mundo girar, digamos assim, né? Apesar de ter visto que o Mank não era tão inclinado para a esquerda como o filme faz transparecer. Só que o que o Fincher fez aqui foi um filme bem de nicho, né? A gente estava conversando sobre isso mais cedo, e eu acho que o público que não é tão cinéfilo assim vai acabar se afastando um pouco.
porque é um exercício técnico bem interessante. O Fincher tenta reproduzir um filme dos anos 40, em vários sentidos, a gente vai falar disso mais para frente, mas a história é muito densa, é um pouco confusa em alguns momentos, acho que isso pode acabar afastando as pessoas. Cunha, a nota alta da crítica especializada e a nota menos alta, né, e mais baixa do público em geral já diz muito sobre isso, né? É um filme muito nichado, de certa forma muito acadêmico, né? Você precisa ter um contexto, um embasamento. É muito difícil você apreciar, admirar Mank sem ter visto Cidadão Kane, como muito bem falou aqui o Marcão, cara. Ainda assim, eu acho importante aqui nas linhas gerais, primeiras impressões, dizer que Mank é um primor técnico, né, cara? É um preto e branco, né? Um monocromático muito interessante, muito bem feito. O som mono também da época lá de 1930, né? Década de 20, 30, 40, também é colocado ali, é muito interessante. A gente vê as marcas, né? De cigarro no cantinho ali da tela, quando vai cortar de uma cena para outra. É muito legal ver isso. Então, assim, trilha sonora, cara, que remete à trilha da época, né? Design de produção impecável, cara, maravilhoso. Eu gosto muito de filmes preto e branco em geral. Cara, tudo isso eu tenho muito a elogiar, inclusive o casting. O elenco tá muito bem, de uma forma geral. Gostei muito de praticamente todas as atuações que a gente tem aqui. Então, tem muitos chapéus, né? Tem muitos chapéus para serem tirados aqui para Mank. Agora, eu senti falta de uma conexão maior com os personagens, né? Eu sempre falo aqui com o Cunha, o quanto o filme ficou na sua cabeça? O quanto tempo vai passar e você vai lembrar de Mank? Né? Eu vi Cidadão Kane quando eu devia ter, cara, uns 18, 19 anos. Aí eu revi Cidadão Kane talvez com 28, 29, quase 30 anos. Eu tô com 36 anos para 37. Cidadão Kane tá claríssimo na minha cabeça, cara. É um filme que tá na minha cabeça e também tá no meu coração. Agora, eu vi Mank há 2 dias e já é um filme que tá começando a ficar nebuloso. Talvez isso diga alguma coisa sobre essa produção, né, gente? Concordo em gênero, número e grau, velho. Eu esperava algo aí com uma ligação muito maior com o próprio Cidadão Kane, sabe? Eu acho que o Mank, ele foi vendido assim pra gente nos primeiros trailers. A gente viu a história ali do Mank, né? Todas as dificuldades dele. E aí, pô, legal. Um filme sobre os bastidores do Cidadão Kane. Eu lembro que quando a gente gravou um episódio falando sobre os filmes que viriam aí em 2020, lá no início do ano, a gente falou sobre isso. Olha isso, cara. Vai ter um filme em P&B com David Fincher sobre os bastidores do Cidadão Kane. Cara, só isso vendeu o filme, né? Então, cara, eu gostaria de ter visto um filme também com muito mais do próprio Mank, né? Enfrentando ali os problemas dele com alcoolismo, jogos, apostas, né? Até mesmo como ele conheceu o Orson Welles, né? Mais da relação entre os dois mesmo. Mais dele em si, né? E menos daquela política de Los Angeles, da década de 30, né? Daquela fase ali da Grande Depressão. Eu esperava também, gente, ver muito mais do próprio Orson Welles no filme, né? Tem ali 2 ou 3 cenas, eu acho, com ele, ainda assim bem rápidas, e são praticamente, assim, pontas do cara. Porra, caramba! Também, sem falar da caracterização muito ruim do ator, eu não gostei, sabe? Eu esperava, de fato, alguém que lembrasse o Orson Welles. Ele não parece nem fisicamente, nem a genialidade dele aparece em nenhum momento, né? Que sempre foram os diálogos, a presença do cara, né? Sempre foi intimidador. Isso não tá também no filme. Então parece que o objetivo do Fincher, eu senti que é muito mais desconstruir o Orson Welles, né? Então é um filme que sim, como vocês falaram aí, exige um conhecimento prévio ali da Califórnia, da política da Califórnia na década de 30, diferente aí do Hamilton, né? Por exemplo, que o storytelling, ele resolvia, ele te posicionava no contexto histórico. Esse filme, ele parte do princípio que você é um acadêmico de cinema especialista e te joga lá. Eu acho que o filme é totalmente pró-Mank, né? Mesmo na disputa entre os dois, a gente sabe que não foi bem o que o filme mostrou. Mas só voltando na questão do ator que fez o Orson Welles, eu achei legal a última cena deles, quando ele vai lá na casa do Mank, que ele sai quebrando tudo de um jeito meio robótico, que nem o Welles no Cidadão Kane. Eu achei uma sacada muito legal. Tanto que o Mank vê aquilo e fala, não, é assim que tem que acabar depois que a Susan vai embora. O problema é que quando o filme ele foi vendido, você achava que ele ia ter muito disso, né? É uma coisa de expectativa também. Eu fui com uma expectativa, cara, achando que ia ter vários desses micromomentos, assim. E aí eu vejo que, peraí, sabe? 20 minutos de filme eu tava ali, peraí, onde é que eu me agarro aqui? Peraí, o filme não me deu nada para me segurar,
sabe? Eu comecei a cambalear, assim, peraí, só a parte técnica eu não vou conseguir. Cara, eu não senti tanta falta, assim, do Orson Welles, mas eu senti falta do Mank, né? De desenvolver melhor esse personagem. A gente tem boas cenas, a gente entende que o Mank é alcoólatra, que ele é verborrágico, que ele, cara, tem que falar na cara, ele fala mesmo, que ele é muito autêntico, né? Mas assim, eu vou falar uma coisa aqui que vai dar problema, né? Até com os nossos ouvintes. Cara, eu adoro o Gary Oldman, eu acho ele um puta de um ator, um dos melhores atores da geração dele, mas eu não comprei o Gary Oldman nesse papel de Mank, cara. Desde a primeira cena. Eu vi o Gary Oldman e eu lembrava de outros filmes que ele fez até recentemente. E falava assim, cara, esse cara não é o Mank. Eu não tô comprando essa figura do Mank, cara. Ele não me vendeu. E eu fico assim, até com o pé atrás de falar isso, porque eu sou um puta fã do Gary Oldman, cara. Eu achei ele um baita de um ator. Mas me incomodou bastante, cara, a atuação dele. E aí eu não sei, né, Marcão, se isso cabe realmente a ele, ou ao roteiro, ou até a própria direção. Na minha opinião, o problema não é nem tanto o Gary Oldman. Eu acho que ele é mais vítima aqui do roteiro em si, né? Eu achei que, assim, a narrativa ela é tão inconstante, né? Falta ali um conflito. Na realidade, é isso que eu senti. Falta um conflito no filme, né? Tem ali aquele semi-conflito, que seria ali o prazo da finalização do roteiro, né? Ali do Mank, que o Orson Welles coloca para ele. Mas você vê que não tem uma urgência, não tem uma tensão ali, porque a gente sabe que o Mank ele vai entregar o roteiro a tempo, né? O Cidadão Kane saiu. Talvez funcionasse melhor ali com o filme centrado em Mank e o roteiro em si, as dificuldades, os brancos, né? A bebida atrapalhando ele de fato, se a gente tivesse direto aquilo ali. Eu acho que, de fato, o filme acaba tendo grandes problemas de narrativa. É difícil você se importar aí com os personagens, né? Como o Sansa falou um pouquinho agora, anteriormente, e até de entender exatamente quem é quem ao longo da projeção, né? E eu acho que uma coisa que complica isso ainda são os excessos ali de flashback, né? Um pedágio muito grande para a narrativa principal, né? Quando você está ali na cama, né, observando o Mank, aqui é sempre onde o filme ele acaba ficando mais interessante, né? Ali, aquelas pessoas cuidando dele, as visitas, as pessoas que estavam chegando, né? Eu acho que aquilo ali é interessante. Quando corta de novo para flashback, e assim, ele não corta para o flashback e depois volta para a narrativa principal. Ele vai para o flashback e daqui a pouco e fica lá. Ele fica muito tempo. E aí ele volta para a narrativa principal, daqui a pouco ele mira 5 anos para frente, sabe? E, cara, é uma confusão danada. Então a história acaba ficando fria, né? Corre o risco ali de como você falou, Marcão, aí no início, corre o risco de funcionar, eu acho que nem com cinéfilos, sabe? Nós aqui somos cinéfilos, porra. E entre nós aqui, a gente teve vários problemas. E, de fato, eu acho que também é um filme, como o Sansão falou aí, acadêmico acima de tudo, né? Porque ele é bastante focado lá na Era de Ouro, tal, do cinema, mas ele traz muito da política em excesso, sabe? Então ele gerou uma expectativa, um trailer muito bem vendido, assinado por David Fincher, né, e trazendo o Cidadão Kane, e ele entrega uma coisa que é 5% do que foi vendido no trailer. Eu acho que aí é só um dos problemas, tem muito mais. Ô Cunha, você sabe que mais de 50% dos problemas dos filmes que a gente tem, né, mais recentemente, é não saber fazer flashback. Né? Na hora que vai fazer flashback, se perde, aí vai voltar, o timing das coisas fica um pouquinho confuso, né? Eu, ao contrário do que você falou, eu já acho que o Mank se encontra, ele é um grande filme, no flashback. É aquela história que eu tô interessado. Eu quero ver a Era de Ouro, eu quero ver a MGM, né? Os diálogos são muito interessantes, os settings de gravação são muito legais. Me lembrou um pouquinho Era Uma Vez em Hollywood, cara. Com a diferença de que Era Uma Vez em Hollywood, que a gente gostou demais, além de ter o Tarantino na direção, ele sabe muito bem a história que ele quer contar. Eu acho, né, e é puro achismo da minha parte aqui, que existe um descompasso entre a história, né, que o Jack Fincher escreveu lá atrás, Jack Fincher já falecido, e o que foi contado no final pelo David Fincher, que deu uma garibada no roteiro. Eu acho que tiveram mudanças aí nesse caminho que faz com que o filme, ao mesmo tempo, não demonize demais o Orson Welles, e acho que a gente pode concordar aqui que o filme não chega a demonizar o Orson Welles, apesar dele aparecer muito pouco, né? E também não querer trazer uma nova história, recontar uma história, sendo que todo mundo sabe a história de verdade,
não é Mank o único roteirista de Cidadão Kane. Ele é o cara que criou a base da história sobre a qual Cidadão Kane é construído, né? Pelo menos essa é a minha interpretação da história do cinema, né? Então eu acho que o filme, quando ele fica perdido entre as duas coisas e acaba não escolhendo nenhuma nem outra, ele causa uma certa confusão e é um pouco difícil da gente se apegar a ele, né? É engraçado porque quando a gente faz a pautinha aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler, normalmente a gente tem várias coisas na cabeça, anotação da anotação, né? E a gente sabe muito bem qual linha vai seguir. E a gente vai falando aqui de Mank, a gente vai falando, caramba, qual fio eu vou puxar, né? O David Fincher, ele trouxe uma confusão tão grande nessa história, eu acho fantástico o cinéfilo, né, com C maiúsculo, que não é o nosso caso aqui, super acadêmico, que conhece a Era de Ouro e fica emocionado por conhecer assim, ter se encantado com Mank, né? Mas pra gente foi um problema tão grande, um processo de assistir e de ter um impacto com o filme, que eu acho que até o próprio episódio, né, é um negócio que vai ficando um pouquinho truncado, porque rola uma dificuldade de enxergar primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, qual é a jornada que o Mankiewicz vai seguir aqui, né? Entendemos a cabeça dele, saímos do filme querendo ler um livro sobre esse cara, assistir mais filmes que ele roteirizou. Eu acho que esse é um ponto interessante. A gente tem 2 filmes completamente diferentes, um que fica acontecendo lá nos flashbacks, em paralelo, e o filme lá, onde a gente tem o Mank na cama, né? São coisas que praticamente nem se conversam, né? Então, de fato, fica difícil a gente estabelecer até uma linha temporal aqui, realmente, de conversa. E a gente costumava, né, falar que o David Fincher, eu acho que não vai ser agora que ele vai errar, né, meu? O cara vai vir aí com filme PB para Oscar, tudo, acho difícil, né? Cara, na minha visão, esse é um filme que ele errou, sabe? Não vou entrar em méritos técnicos, até porque a gente vai falar aí para frente, até chover no molhado, falar que é um acerto técnico o filme, mas não é o que segura o filme, né, cara? Não adianta. O filme ele precisa ter uma estrutura para que você se envolva minimamente ali com os personagens, né? Não adianta você ficar vendo... até outro ponto, né? O filme tem muitos personagens, né? Tem muita gente em tela o tempo inteiro, o que é muito legal para quem tem esse background lá da política da década de 30 e também dali da Era de Ouro de Hollywood, né? Você fica ali brincando de entender quem são aqueles personagens, né? O chefão da MGM, enfim, tem várias referências lá. Mas, em todo aquele universo ali de informação que fica acontecendo na tela, você fica, peraí, legal, temos o Mank aqui, bacana, tem tudo isso aqui acontecendo, cadê o Cidadão Kane? Cadê? É isso que eu queria ver, porra. Eu vi o filme, revi, né, o filme novamente um dia antes de assistir o Mank, esperando isso, fazer essas ligações, né? Teve uma cena apenas que acontece lá no Cidadão Kane, que ela é contada por um personagem e a gente fica imaginando o que acontece, que foi encenada aqui no Mank, que é uma cena muito legal, que é a da mulher lá num barco, né, com um guarda-sol e tal. Aí isso acontece, acho que na primeira meia hora de filme. E aí eu pensei, caramba, então a gente vai ter muita coisa que foi falada lá no Cidadão Kane que vai ser encenada aqui no Mank. Porra, se foi isso, vocês me ganharam, cara. Só que não acontece mais. Eu acho que o Cidadão Kane, ele tá muito menos no roteiro e muito mais na parte técnica, posicionamento de câmera, forma de filmar. Tem vários momentos em Mank que eu, pelo menos, consegui ver um pouco aí de Cidadão Kane. Eu gosto muito de assistir processos criativos, né? Eu fico horas no YouTube vendo como um humorista chega numa piada, eu acho isso muito legal. E era isso que eu esperava ver um pouco no Mank, o processo criativo do Cidadão Kane. Tem um pouco, mas não tem muito. Mas eu acho que dá pra gente traçar alguns paralelos pelos personagens e as suas inspirações reais. O principal deles é William Randolph Hearst. Ele no Mank parece ser um cara unidimensional, na vida real ele era bem conservador e anticomunista, ele é o cara que deu origem ao Cidadão Kane. O Kane não é um personagem tão fácil a gente ler, tem até uma sequência no filme que ele é chamado de comunista por um grupo de pessoas, de fascista por outro grupo. E então dá para ver que é inspiração, mas não é inspiração só, não é o cara em si, né? Tem muita diferença. O próprio Bernstein, que o Mank diz no filme que era o melhor personagem dele, no Kane é até uma figura agradável, mas o Meyer, que é a inspiração dele, é pintado no Mank como um canalha, né? Capaz de sair aplaudido quando pede funcionários abrirem mão de 50% do salário
sendo que 10 minutos antes você estava falando que joga $1 milhão fora no lixo todo ano. Outra comparação é da Marion com a Susan. No Kane ela parece uma moça ingênua, sem muito talento, mas que atura o Kane e meio que se deixa levar por ele. E no filme o Mank até admira a Marion, né? A princípio porque ela se mantém consciente, até genuína no meio daquela elite que ele considera hipócrita. Mas ele se decepciona quando vê que ela se entrega à narrativa deles no final, que é chamada de marionete. E aí fica um contraste com o final da Susan no Kane também. Então eu acho que tem uns momentos de comparações interessantes no filme. E eu não sei se chamou a atenção de vocês, mas esse lance de você escrever um roteiro do tamanho de Cidadão Kane em 3 meses, né, que depois vai passar para 2 meses, é uma coisa muito louca, né? Cara, imagina, você vai escrever um roteiro daquele tamanho, com aquela complexidade, em 60 dias, cara, é uma puta loucura. Sendo que é legal a gente lembrar aqui, né, que o Mank tava com a perna toda estraçalhada por causa de um acidente de carro, e ele vai editar o roteiro de Cidadão Kane pra moça que tá lá com ele, né, junto com a enfermeira cuidando dele, né. E eu queria lembrar aqui, você fala assim, pô, que loucura, né, o cara escreveu o roteiro de Cidadão Kane em pouco mais de 2 meses. Mas o Mank, cara, o Herman Mankiewicz, ele escrevia em média de 8 a 10 roteiros por ano, de 1927 até 1942, 10 roteiros por ano. Cara, e tem vários clássicos entre os filmes dele, né? A gente citou Cidadão Kane, o Cunha lembrou que ele é co-roteirista, né? Um dos roteiristas aí do Mágico de Oz, né? E quando eu vi o filme, e vi o personagem, e vi o elenco, de novo, né, cara? Eu fiquei pensando, o que vão me mostrar do Mank a ponto de eu sair daqui, cara, querendo devorar, né, o que ele fez de mais legal, de mais interessante, que é bastante coisa, né? A gente vai pesquisar e ver que ele fez realmente bastante coisa interessante. De 8 a 10 filmes por ano o cara escreveu. O cara é uma máquina, né? E, de novo, né, faltou essa conexão. Eu acho que isso só comprova o que o filme não quis dizer, que o que ele escreveu foi uma primeira versão, né? Em 2 meses ele escreveu uma primeira versão e o Orson Welles foi lá e pelo que dizem, foi ele que deixou um negócio épico mesmo. Mas tem é interessante que no começo do filme dá a impressão, que nem eu já tinha falado, que ele não estava muito assim. Não sei se é questão de confiança, não sei. O cinema parece que não era visto como um meio muito, muito nobre, digamos assim, para os roteiristas, né? A impressão que eu tive pelo que eles falam, pelo que o filme coloca. O próprio Rush falou que queria mentes literárias para escrever filmes, então parecia que tinha uma busca para melhorar o cinema nesse sentido. Mas uma coisa interessante que eu não sei se foi o Mank que começou, mas o Mank usava uma sala de roteiristas, né? Eles falam que outros estúdios, os roteiristas trabalham sozinhos, mas lá, acho que era na Universal ou na Paramount, eles trabalhavam em grupo. E eu achei isso interessante. O próprio Mágico de Oz, ele foi um dos roteiristas, mas foram 7 roteiristas escrevendo sozinhos. Foram 7 versões do roteiro, né? E eu não sei se o Mank foi pioneiro nisso, mas eu achei interessante ver ele trabalhando com esse conceito da sala de roteirista. Cara, realmente, o roteiro, e aí eu vou entrar nessa questão aí de fake news que o Sansa puxou também. Cara, é um dos pontos que eu coloco muito em xeque a produção aqui do Mank, desse filme, que, porra, cara, é quase fake news, tem um revisionismo nessa história aí com relação ao Orson Welles. É ultrapassado já essa história, né, o roteiro é do Mank, ou Orson Welles é um aproveitador, ele levou os créditos, não tem nada disso. É como você falou, teve 7 versões e somente a primeira, que é chamada de American, né, o filme era chamado de American, realmente é toda do Mank. Dali para frente, o Orson Welles começou a mexer em cena, começou a mexer em diálogos, em personagens. E, cara, o cara dirigiu, atuou, produziu e coescreveu o filme, sabe? Então, a própria academia, né, os estudantes reconhecem isso, que o Orson Welles ele tem papel, sim, no filme. E aí me vem uma produção do Fincher em 2020, cara, falar que não. Eu concordo que ele não vilaniza o Orson Welles, mas ele deixa uma pontinha ali. Tanto que o final do filme, ele faz questão de construir isso, que a gente vai falar depois ali no final.
sabe? Então, isso ficou muito desconfortável para mim. O que o David Fincher quis fazer aqui? Cara, revisionismo de algo que está tão claro. Você está falando com cinéfilo. Você está falando com quem gosta de Cidadão Kane, sabe? Então, isso é um problema. E tem outro problema também, né, Cunha? A gente falou aqui dos outros filmes que o Mank roteirizou, mas, por exemplo, eu tava vendo com a Babi o Mank, né? Além dela não ter visto até o final, o Mank não despertou nela a vontade de ver Cidadão Kane, sabe? Caramba, tô vendo esse filme e esse filme me deixou curiosa e tem alguns pontos que não estão claros, então eu vou lá ver Cidadão Kane para entender realmente essa história, quem é herói, quem é vilão, como foi feito, o que teve nos bastidores, né? Eu acho que o filme ele não cumpre esse propósito, né? E a gente sempre se pergunta, o filme vai de A a B, né? Qual é o caminho que ele quer percorrer? Como ele quer percorrer? Ele quer mostrar um outro Mank pra gente, né? Ele quer jogar luz sobre algo interessante sobre Cidadão Kane, né? Ele quer vilanizar alguém. Ele poderia, Cunha, você tem licença poética. Se o David Fincher quisesse vilanizar o Orson Welles, ele poderia ter feito, mas ele não faz isso. Ele coloca o cara com mais ou menos 3 minutos de tempo em cena e fica ali, fica uma coisa meio nem pra lá nem pra cá, sabe? Então eu senti muito falta disso. Aqui veio o Mank. Então eu até digo pra vocês, Mank veio pra arrebentar nas categorias técnicas do Oscar. É um Oscar bite, né? Eu lembro na época do Artista que muita gente, cara, morreu de amores pelo Artista. E, cara, eu achei o Artista um filme ok. Eu achei outro Oscar bite. É um filme divertido, gostosinho de ver, né, super bem encenado, mas o que ele quer me dizer? Né, eu vejo o Artista e falo assim, caramba, quero ver mais filmes mudos. Eu não fiquei com mais vontade de ver filme mudo, nem Charlie Chaplin, nem nada ao ver o Artista. Só que eu pensei, esse filme vai arrebentar no Oscar, como arrebentou. E como você trouxe aí, cara, na década de 90, né, já existia esse roteiro, né, o pai do David Fincher aí já tinha ele, só que a máquina de Hollywood, ela fez de tudo, né, cara, para segurar a visão dele, porque o cara já queria vir com toda aquela, incluindo aquela arquitetura sonora, né, aquele som mono com aquele eco no fundo, né, todas aquelas lentes da época, e aí, graças à Netflix, né, a gente conseguiu ter toda essa questão técnica aí. Mas, cara, a gente precisa lembrar também, né, que o filme, ele não consegue entregar aquele contraste visível lá do Cidadão Kane, né, ele não tem isso, e aí é aí que ele se entrega, né, ele é um filme digital, eles colocam até aquelas marquinhas de cigarro na projeção, né, é conhecido ali como marquinha de cigarro, aquilo, para ficar mais parecido, né. Agora, uma coisa que me pegou, que eu achei muito curioso aí, cara, é um filme PB, bacana, tem a questão sonora, tem a questão de alguns ângulos de câmera e tal, mas por que caralhos esse filme tá no formato widescreen? Por quê, velho? Sabe, só pra, vamos ocupar a tela inteira, tal, sabe, um puta de um contrassenso, não entendi. Ele foi purista em excesso em vários pontos, e ele me peca no formato de tela, assim, júnior, sabe? Porra, caramba, David Fincher, você tava querendo fazer um negócio exatamente como era na época, você comprou briga para conseguir as lentes, para ter tudo, e joga o filme em widescreen, porra. Eu tendo a achar que isso aí foi alguma decisão executiva. No seu filme já é preto e branco, seu filme já é denso, já é difícil. Você colocar um quadradinho na tela, as pessoas vão clicar para sair na hora, cara. Talvez essa batalha ele tenha perdido. Você fica querendo gostar do filme, sabe? Você fica querendo, mas nunca chega lá. Então, e aí você se apega nos aspectos técnicos, só que os aspectos técnicos, eles te pegam, cara, vamos lá, até os 40 minutos do filme. Dali pra frente, ele já começa a não ser uma grande novidade, um grande diferencial. Aí você fica perdido lá no meio, né? E assim, caramba, cara, o que eu preciso... Cadê aquele ato onde a gente vai ter o Cidadão Kane aqui? Cadê o Mank? Vem cá, Mank. Cara, eu quero saber mais de você, cara. Vamos lá, eu quero saber quem você é. Qual é o próximo filme, como você falou aí, Sansa, que eu vou assistir seu? Sabe? Quem era você? Tem tanta história e lenda sobre o Mank aí na internet que foi desprezado completamente no filme, sabe? Então, eu acho que também tem uma coisa aqui. Aí, como o Marcão falou, da troca, né, com o Netflix, como o filme é do pai dele, eu acho que ele ficou, de fato, também com receio de mexer muito no roteiro. E aí tem uma questão interessante também. Esse filme ele foi revisado, né? Esse roteiro ele foi polido pelo Eric Roth, eu acho, se não me engano, o nome do roteirista lá na década de 90. Teve vários outros depois.
E esses caras não foram creditados também. Então ele reclama aqui que o Orson Welles, né, pegou os créditos para ele, e ele deixa aqui como autor do roteiro de Mank somente o pai dele. E vários outros roteiristas passaram ali. E aí? Cadê? Então essas coisas que me incomodam, sabe? Acho que toda regra, Cunha, precisa de uma exceção para ser validada, cara. Mas é hipocrisia, né, cara? O cara tá vendendo uma coisa... Não, porra. mas não é nem isso que eu quis dizer, não, cara. Como toda regra precisa de uma exceção para ser comprovada, faltava o David Fincher dar uma pisada na bola pra gente poder validar todas as outras coisas fantásticas que ele já fez até aqui. É isso. Né? Eu imagino que tenha muita gente, principalmente de uma crítica mais especializada, que conhece de fato o cinema dessa era de ouro aí, que vai gostar e vai até se encantar com o Mank, pode até se emocionar, né? Mas, pra mim, cara, temos aqui pela primeira vez, pelo menos de memória minha aqui, Marcão, uma pisada de bola realmente do David Fincher, entregando um filme deveras pretensioso, bastante Oscar bait, e que não tem nada, cara. Eu fiquei procurando em vários momentos, cadê aquela marca David Fincher que a gente já viu em Zodíaco, em rede... Eu já citei, né, aqui várias vezes, Seven, rede social, Clube da Luta. Existe uma marca David Fincher, cara. Ele é um dos maiores cineastas da atualidade, né? Legal prestar um tributo pro pai dele, Jack Fincher, mas é muito pouco. Eu acho que realmente ele quis preservar o trabalho do pai dele ao máximo e acabou entregando um produto incompleto pra gente. Acabou sendo isso mesmo. O filme ele encerra, né, ali com a frase final de um repórter entrevistando o Orson Welles aqui no Rio de Janeiro, em 1942. Né? Então ele fala, né, que o Cidadão Kane, ele falando isso pro Orson Welles. Bom, o Cidadão Kane foi indicado em 9 categorias, incluindo o melhor ator. Você não está decepcionado por ele ter ganho apenas um Oscar? E aí fala o Orson Welles. Isso, meu caro, é Hollywood. E aí o repórter, gostaria de dizer algo ao seu coautor, o senhor Mank? Pode dizer a ele por mim, Mank, vá pro inferno com a sua metade. E aí a galera que tá em volta dele começa a rir pra caramba. E aí na sequência corta, né, pra cena com o Mank, onde eles estão simulando uma entrega de Oscar ali, né, se tivesse acontecido mesmo. E aí ele fala, o Mank, estou muito feliz em aceitar esse prêmio da maneira como o roteiro foi escrito, ou seja, na ausência de Orson Welles. Por quê? Aí o repórter fala, por que ele leva crédito? Aí o Mank fala, bem, isso, meu caro, é a magia do cinema. Então aí você vê, né, cara, ao lado que ele pesou de novo o Mank pra caramba como autor da porra toda. Mas olha só, como esse final, cara, que deve durar, sei lá, não chega a 1 minuto, são 30, 40 segundos... Cara, ele é melhor que o filme inteiro. Exato. Quando você ouve essas falas no original, né, gravadas lá em 1942, você fala, pô, mas era esse filme que eu tava esperando ver. Era essa treta, era essa rixa, era essa coisa mal resolvida. E eu aceitaria uma versão do Jack Fincher e do David Fincher sobre isso. Eles têm licença poética, eles podem contar a história que eles quiserem, né, cara? Mas eu acho que eles ficam, desculpa, gente, mas numa baita de uma punhetação... Né, buscando, agora vamos ganhar um Oscar de fotografia, agora trilha sonora, agora design de produção, figurino, vamos pegar isso também. E aí ele se perde nessa história que ele vai contar, né? Então, cara, eu fiquei muito contrariado com isso tudo aí. Muito bem, minha gente, olha, depois desse papo aqui sobre Mank, nova produção aí da Netflix, queria saber a notinha de vocês. De 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão aí pro novo projeto do David Fincher? Pô, eu vou dar 70 poltronas amarelas. O filme não é dos mais acessíveis, mas eu acho que, como a gente falou, ele tem bastante valor técnico, tem atuações muito boas. E se todo mundo tivesse desistido do Cidadão Kane, porque não era fácil de acompanhar a história, ele não teria se tornado o que ele é hoje, né? Não estou comparando os dois filmes, mas Mank também tem suas qualidades. Então, eu acho que 70 poltronas é uma boa nota. Cara, é difícil dar uma nota pra Mank, né? Porque é mixed feelings. Tecnicamente, cara, é um filme... São 100 poltronas aqui. Ele é maravilhoso, cara. Ele é lindo, ele é um feito, né? Ele é até um marco nessa parte técnica, né? Ele é muito bonito, ele reverencia o cinema da Era de Ouro de Hollywood de uma forma fantástica, cara. É lindo. Agora, não tem uma conexão emocional com quem tá assistindo, né? Até não tem uma conexão real com os próprios fatos, né? Isso me faz diminuir bastante a nota. Então eu vou deixar Mank aqui com 50 poltronas amarelas.
É isso, é um filme que não tem storytelling, né? Não te prende, né? É confuso pra caramba. Aí, como o Marcão falou, o Cidadão Kane, na primeira vez que você vê, ele também não é um filme muito claro, né? Você, aos poucos, você começa a entrar nele, de fato. Mas ele é muito mais aqui do que o Mank, né? O Mank dificilmente tudo bem que o Mank, você reassistindo, você vai acabar aprendendo sobre aquela política lá e aí a coisa vai funcionar. Mas um filme ele não pode ser medido, né, depois de 20 vezes que você assiste. É o primeiro impacto. E, levando isso em consideração, eu não consigo dar mais do que 60 poltronas amarelas para ele mesmo. Muito bem, minha gente. Olha só, ficamos aqui no Senta Que Lá Vem Spoiler com a média de 60 poltronas amarelas para Mank. E é isso aí, minha gente. Olha, lembramos vocês que todas as semanas estamos aqui com críticas, resenhas, informações e spoilers fresquinhos sobre os principais filmes e séries dos cinemas e também serviços de streaming. E aproveito para convidar você para seguir a gente aí no seu streaming de podcasts favorito e também nas redes sociais. Você encontra a gente facinho pelas nossas iniciais SQLVS de Senta Que Lá Vem Spoiler. Aproveitando aqui para dar um abraço apertado no nosso amigo Mancudo. Valeu, Mancudo! Falou, pessoal, valeu. É isso aí, meu Brasil. Fiquem com Deus e vão assistir Cidadão Kane. Vão assistir Cidadão Kane, olha, que vocês vão ganhar mais, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.